ao nosso tema da aula de hoje. Nós vamos estudar trabalho na sociedade moderna, especificamente o Fordismo e o Taylorismo. Eu sei que parece irônico, você fala, professor, nós vamos estudar trabalho, sendo que eu já trabalho o dia inteiro, parece até algo meio irônico. Mas, enfim, o trabalho ele tem uma função tão importante na nossa sociedade que os sociólogos eles gastaram bastante do seu tempo, das suas pesquisas, dos livros, artigos, gastaram muito neurônio para refletir sobre a questão do trabalho, sobretudo do trabalho na sociedade moderna. Eu queria que vocês entendessem que quando a sociologia discute a questão do trabalho, ela não está se restringindo apenas à questão do sindicato, à questão das relações de trabalho ou da melhoria de salários. Essa é uma das questões que os sociólogos abordam, que os sociólogos costumam se ocupar, mas não é a principal, ou seja, tem várias outras. Na nossa sociedade dita moderna, quando se fala sociedade moderna, eu estou me referindo, isso na sociologia, não na história, eu estou me referindo à sociedade que emergiu da Revolução Industrial, certo? Por que o nome de revolução? Nós sempre estamos voltando à sociologia na questão da Revolução Industrial. Não apenas porque a sociologia surgiu a partir dos desdobramentos da Revolução Industrial, também por isso, mas a Revolução Industrial, ela deu início, desencadeou uma sucessão de mudanças na estrutura do trabalho que precisou-se de muitos livros, muita reflexão para se compreender os fenômenos. E nós vamos estudar dois modelos de organização do trabalho, ou duas mudanças no trabalho que ocorreram na sociedade moderna, no pós-revolução industrial, que é o taylorismo e o fordismo. Mas antes disso, eu vou mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem elucida bastante o que é o mundo do trabalho, o que são as fábricas. Você vê que o trabalhador ele fica em pé, ele está ali cumprindo o seu horário, está cumprindo o horário, ele tem um salário, ele tem uma jornada de trabalho e ele tem uma função. O que significa isso? Essa divisão do trabalho, ela é algo da Revolução Industrial. O que acontecia antes da Revolução Industrial, após o século XVIII? Os produtos, eles eram produzidos, sem ser redundante, mas sendo, eles eram confeccionados pela mesma pessoa. Por exemplo, para se construir uma cadeira, o artesão ele era o responsável desde a quebra da corte da árvore, talhamento da madeira, e depois ele pegava o prego, ele juntava o prego, e ele encaixava ali e fazia a cadeira. Com a Revolução Industrial, isso se tornou muito mais mecânico e muito mais especializado, ou seja, um indivíduo, um grupo de indivíduos arranca a árvore, outro transporta a madeira, outro está na marcenaria talhando a madeira, outro monta, outro vende e outro distribui. Ou seja, você cria uma cadeia de empregos, você cria um setor que é o terceiro setor, que já emprega bastante na sociedade atual, que é o setor de serviços, que é aquele setor que você trabalha em transporte, você trabalha em vendas, você trabalha não fabricando o produto, mas pondo o produto no mercado de trabalho, e esses dois rapazes que estão colocados ali numa linha de montagem, eles correspondem ao segundo setor da economia, que é o setor industrial. Nós não vamos focar nisso, porque o tema da nossa aula é refletir mais profundamente sobre o trabalho. Bom, afinal, o que é trabalho, professor? Quando eu falo trabalho, vocês já pensam logo em acordar cedo, pegar o meio de transporte de vocês e ir para o local de trabalho de vocês. Ou no caso do professor na pandemia, é acordar cedo, ligar o computador e ficar o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro atendendo aluno, o dia inteiro fazendo APC, o dia inteiro preparando aula e ainda à noite fazer um meet com vocês, com todo o gás, para poder explicar o conteúdo para vocês.
trabalho é isso também. É a ocupação que nós temos, é o nosso ganha-pão. Vocês têm o ganha-pão de vocês, eu tenho o meu, e outras pessoas têm suas respectivas formas de ganhar dinheiro por meio do salário. Esse é o grupo chamado de assalariado. Vocês que estão no terceiro ano, pessoal, vocês vão fazer vestibular. Imagino que muitos de vocês vão fazer o vestibular no final do ano, a pandemia vai passar, nós vamos nos vacinar. Vocês vão fazer o vestibular, vão fazer Enem e vão perceber que muitas das questões de ciências humanas, elas giram em torno da questão do trabalho. Ou seja, você precisa saber um pouco sociologicamente o que significa esse tal desse trabalho para acertar as questões do vestibular, sobretudo as questões do Enem. Eu tenho acompanhado as questões do Enem, eu acompanho todo ano e vamos dizer que todo ano sendo mas não fique relativizando um pouco, eu posso afirmar taxativamente para vocês que todo ano caiu uma outra questão sobre o trabalho. Mas o que é o trabalho para a sociologia na sua essência, no seu verbete lá no dicionário de sociologia? O trabalho é toda atividade que gera produto ou serviço para o uso imediato ou troca. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho, porque ela é uma atividade que ela gera um produto, que é a minha aula, ou ela gera um serviço, que é a minha aula. A minha aula é muito mais um serviço do que um produto, embora eu esteja vendendo ela também. Eu estou vendendo a minha hora-aula para o governo do Estado. O governo do Estado paga para mim R$ 25,05 por hora-aula. Não necessariamente na sala de aula, mas dedicado às funções pedagógicas da escola, da sala de aula, dos alunos. E é para uso imediato ou troca, ou seja, vocês estão usando a minha aula agora, eu estou trocando com vocês por dinheiro, o dinheiro público é que o Estado paga ao professor, ele é o dinheiro dos impostos de vocês, ou seja, é ensino público, não é ensino grátis, porque ele custa aos cofres públicos, ou seja, muita coisa no Brasil custa aos cofres públicos, e os professores também custam, mas os professores, no caso de outros, né, os professores, diferente de outros, é um investimento, é um gasto bem feito, é um investimento bem feito numa sociedade melhor educada. E no ensino noturno também, que nós recebemos o adicional noturno, porque o ensino noturno é para o aluno trabalhador. Porque seria muito... isso tem a ver com o trabalho, não estou fugindo do tema. Seria muito ruim que você condenasse uma parcela da população a não terminar os estudos pura e simplesmente porque precisou se inserir no mercado de trabalho, né, e não pôde estudar de manhã ou de tarde, normalmente de manhã, na questão do ensino médio. Ou seja, o ensino noturno ele é importante, por isso que o Estado ele paga ao professor o chamado adicional noturno, que está na lei, que todo trabalhador do período noturno ele tem que receber. Ou seja, se cair lá no nosso teste, porque não vai cair, vai despencar a questão do trabalho, eu quero que vocês assinalem a alternativa correta, que trabalha a atividade que gera produto ou serviço para uso imediato ou troca. Eu vou colocar de uma maneira simples, não vai ser basicamente para confundir vocês. Então, o que é esse trabalho na nossa sociedade moderna? Eu já adiantei um pouco o tema e falei para vocês da questão do impacto que a Revolução Industrial ela proporcionou no trabalho. Ela tornou esse trabalho mais organizado. Eu coloquei organizado entre aspas porque na hora que eu elaborei a aula eu não encontrei um termo melhor. Por isso eu coloquei entre aspas. O que é aquele trabalho organizado? Você tem o horário para chegar no trabalho de vocês e você tem o horário para sair. Você tem o horário de almoço e você tem o horário de retorno ao almoço. E você tem um combinado com o seu patrão ou com o seu chefe de quanto você vai ganhar mensalmente para exercer aquela função. Ou aquilo que você vai ganhar fixo, no caso dos comerciários,
aqui da cidade de Dourados, muitos trabalham assim, eles têm o salário fixo, mais aquilo que eles ganham em comissão por desempenho em vendas, por exemplo, é algo combinado, um percentual em cada venda, combinado que você tem com o seu patrão e você recebe no final do mês ou no começo do outro mês, referente ao mês anterior. Entretanto, a Revolução Industrial, que eu vou colocar mais embaixo, que ela introduziu máquinas na linha de produção. Teoricamente, essas máquinas eram para facilitar a vida do trabalhador, a vida do ser humano, para que ele fizesse menos força. Mas não foi isso que aconteceu. A sociedade moderna, ela se tornou conhecida como a sociedade do trabalho, ou seja, a tamanha importância que a sociedade moderna, ou a sociedade industrial, ela conferiu ao trabalho e instituiu e se organiza pelo trabalho. O que seria isso, professor? Antes que vocês perguntem, professor, o que é uma sociedade se instituir e se organizar pelo e para o trabalho? Vamos lá, gente. Por exemplo, um indivíduo que ele tem a seguinte profissão, juiz de direito, e um indivíduo que tem a outra profissão, professor, ele não vai ser ele não vai ser visto nessa sociedade da mesma maneira. Não vão ter o mesmo salário e não vão provavelmente morar no mesmo bairro. Ou um indivíduo que é um militar ou um indivíduo que é um vendedor. Por exemplo, um vendedor, eu estou falando um vendedor de uma loja de porte médio ou pequeno, ou seja, o seu emprego, o trabalho que você exerce na sociedade é a forma como você é visto, porque muitas vezes as pessoas enxergam, no meu ponto de vista, inadequadamente, os garis de uma forma um pouco pejorativa, de uma forma discriminatória. Por quê? Porque considera-se aquele trabalho mal remunerado, que é um trabalho que você coleta o lixo, inferior. Ele não é inferior, ele é importantíssimo. Imagina se Dourados, que já esteve na eminência de ficar, mas imagine se Dourados ficar um mês sem recolher o lixo. Ou eu vou ser mais otimista, uma semana sem passar o caminhão coletor do lixo. Provavelmente o cheiro ficará insuportável, sem contar as doenças, porque não haveria o recolhimento do lixo hospitalar, que ele é muito mais contaminado, por exemplo, que o lixo doméstico. Se o lixo doméstico já disseminaria doenças por meio de moscas, ratos, baratas que se alimentam do lixo, imagine o lixo hospitalar. Ou seja, é um trabalho importante e a sociedade ela está organizada por meio do trabalho. Outra questão é que ela depende um do trabalho do outro. Por exemplo, se eu citei os garis, que eles recolhem o lixo, os coletores, eles recolhem o lixo e nós dependemos dele para manter a cidade limpa, portanto a nossa saúde. Quando nós ficamos doentes, nós dependemos do trabalho de um médico. Quando temos algum problema com a justiça, dependemos do trabalho de um advogado. Quando queremos aprender a ler, escrever, história, geografia, nos formar, dependemos de um trabalho de um professor. Quando você vai à escola, você depende que a moça da cozinha, a moça da limpeza, a secretaria, a coordenação, os professores e a direção façam o seu trabalho. Isso quer dizer o quê? Tamanha o papel estratégico que o trabalho ele exerce na sociedade moderna. E a característica do trabalho pós-revolução industrial, que eu quero que vocês copiem, se for possível, tirem um print ou vejam a gravação depois, é que a Revolução Industrial ela instituiu máquinas, ferramentas, capital, linha de montagem, horários rígidos, rapidez, eficiência e especialidade. Muita gente poderia pensar, quando as máquinas surgiram e se tornaram cada vez mais eficientes, muitos pensaram que o ser humano ia trabalhar menos. Mas, na verdade, ele está trabalhando cada vez mais.
Eu vou citar um exemplo para vocês. Entre nós professores, quando iniciou-se as aulas remotas, pelo fato de não haver necessidade de ter deslocamento até a escola, muita gente pensou que os professores iriam trabalhar menos. Mas nesse período de aula remota, nós professores estamos trabalhando, inclusive, mais. Dentre as mudanças que eu coloquei aqui, que são características do trabalho pós-revolução industrial, nós temos 2 modelos de produção, que eu vou falar cada um deles em separado. O primeiro é o taylorismo. O taylorismo, eu quero que vocês entendam que o sistema Taylor, o modelo taylorista de produção, que está representado aqui nessa foto aqui que eu estou projetando para vocês, ele foi um sistema criado por Frederick Taylor e visava aumentar a produção por meio de uma rígida divisão do trabalho. O que eu disse para vocês há alguns minutos atrás, quando eu falei o seguinte: uma pessoa é responsável, hoje um carro, uma pessoa é responsável por fabricar a roda, uma fabrica o capô, outra fabrica o chassi e outra monta tudo isso. A montadora, ela não fabrica as peças do carro, ela junta as peças do carro. Isso é o taylorismo. Está interligado a uma rígida divisão do trabalho, por isso que eu coloquei aqui grifado. E isso seria feito por meio de um detalhado estudo das operações de produção e de cada passo ou movimento da máquina. Assim, o tempo produtivo do trabalhador seria cronometrado. Qual é o objetivo de você criar uma rígida divisão do trabalho? Você aumentar a eficiência do trabalhador. O que seria? Se o trabalhador, que eu falei para vocês que antes da Revolução Industrial, uma única pessoa era responsável por todas as etapas de produção de um produto, no pós-revolução industrial ela é responsável por uma pequena etapa dessa produção. Ou seja, se ele só faz uma coisa, por exemplo, se tem um cara que só prega um parafuso, ele vai fazer o movimento repetitivo, portanto ele vai fazer um movimento mais rápido. Por isso que tem no Fordismo, que eu vou falar lá na frente, da questão da linha de montagem. Mas agora eu quero que vocês foquem no taylorismo, a característica do taylorismo, que é a rígida divisão do trabalho e o menor tempo possível perdido por meio da cronometragem do tempo do trabalhador, é conhecido como modelo taylorista ou taylorismo, que vocês estão vendo essas moças fazerem aqui. Aqui começa aqui, prega uma coisa, depois vem a outra, depois vem a outra, vem a outra, vem a outra. Cada uma delas sempre faz a mesma coisa. Tem até uma piada de uma charge que eu não coloquei aqui, mas ela é muito vista, que o indivíduo ele está numa linha de produção e ele vai se aposentar, ele fala: hoje eu vou dar uma andada pela fábrica, como eu me aposento hoje, vou dar uma andada pela fábrica e vou ver como que são a outra função das outras pessoas. Tamanho tempo que ele ficou fazendo o movimento repetitivo ou a mesma coisa. O Fordismo, ele já é algo parecido com o taylorismo, mas ele tem uma diferença básica. Qual é? Vamos lá. Foi criado por Henry Ford para a fabricação em massa de automóveis. Automóveis da Ford, a montadora Ford foi criada nos Estados Unidos por Henry Ford. E esse modelo de produção, ele foi considerado na época inovador porque ele introduziu a linha de montagem. E essa linha de montagem, ela tinha uma esteira rolante, como eu coloquei aqui, porque para vocês distinguir o Fordismo do taylorismo, você tem que usar as palavras-chave que eu vou dar, e que transportava as peças para a linha de montagem. Veja bem, olha como que o carro vai sendo montado, de lá de trás até aqui. E sempre tem um trabalhador
que ele está na linha de montagem fazendo uma única função. E o trabalhador, ele fica imóvel fazendo movimentos repetitivos. Isso muitas vezes já foi considerado prejudicial para a saúde por criar comorbidades como LER, por exemplo, ou por criar um trabalhador sedentário. Mas essa é uma outra discussão. Ou seja, o modo fordista, o modelo fordista de produção, ele consiste na introdução dessa esteira rolante, dificilmente diferente do fordismo, do taylorismo, que ele é focado muito mais na divisão do trabalho. Então vamos lá: taylorismo, divisão do trabalho; fordismo, esteira rolante. É óbvio que esses dois modelos de produção, eles são mais complexos, mas o que interessa hoje para a nossa análise é essa leitura um pouco mais introdutória do fordismo e do taylorismo. Gente, vocês perceberam que na